Fala galera, beleza? Eu sou o Wesley Ferreira, sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e toque o sininho, tá bom? No vídeo de hoje eu vou fazer aqui algumas perguntinhas aos globalistas, né? Porque eles gostam muito de me perguntarem as coisas, então agora quem vai perguntar sou eu. Vou fazer aqui algumas perguntinhas para eles, né? Quero ver se eles são capazes de responder. Porque nós ouvimos muito falar aí por aí que os terraplanistas são teóricos da conspiração, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí. Mas na minha opinião, galera, eu acho que deveria ser o contrário. Porque no sistema heliocêntrico, tudo é baseado em teorias, né? E não fatos. E nós apresentamos provas, experimentos daquilo que a gente acredita, né? A gente tem provas, a gente tem experimentos, a gente tem provas bíblicas, né? De tudo que a gente crê em relação à Terra plana. Mas no sistema heliocêntrico, tudo é teorias, né? Então, na realidade, deveria ser o contrário, né? Eles é que deveriam ser os teóricos da conspiração e não nós, né? É por isso que eu vou fazer aqui algumas perguntas aqui, quero ver se eles são capazes de responderem, né? Porque a gente é capaz de responder o que eles perguntam, né? Mas vamos ver aqui se eles são capazes de responder aqui algumas perguntinhas, né? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui aos globalistas é a seguinte: se a Terra está girando em torno do seu próprio eixo em uma velocidade de 1.666 quilômetros, ao mesmo tempo que também está girando em torno do Sol a uma velocidade de 107 mil km por hora, e nós não sentimos nada, porém, quando dá um terremoto e Deus sacode a Terra, todos nós sentimos, né? E também o mar também sente, de maneira que acontecem os tsunamis. Essa é a primeira pergunta. Responda isso aí. Você que acredita que a Terra gira, que a Terra se move. Por que que ninguém sente a rotação da Terra, mas quando acontece um terremoto todo mundo sente? Inclusive o mar é balançado, de maneira que acontecem os tsunamis. É? Me responda aí essa pergunta aí. A Terra gira, porém nós não sentimos nada, né? Mas o terremoto acontece e nós sentimos, tá? Por quê? Por que acontece isso? Eu vou responder porque a Terra é plana e estacionária. Tá bom, amigão? Essa foi a primeira pergunta, tá? Segunda pergunta é o seguinte: se a Terra está girando em torno de si mesma e em torno do Sol, por que vemos as mesmas estrelas todas as noites? É? Responde essa aí. Se você for capaz, se a Terra está girando em torno de si mesma e viajando no espaço, girando em torno do Sol, por que vemos as mesmas estrelas todas as noites, fazendo o seu trajeto circular de 24 horas? Por que vemos todas as noites? Porque se isso fosse fato, se a Terra girasse mesmo em torno do seu próprio eixo e também em torno do Sol, nós teríamos que ter uma experiência visual de novas estrelas todas as noites, de diversas cores e de diversos tamanhos, tá? Nós teríamos um espetáculo no céu de estrelas novas todas as noites, tá? Porque a Terra está viajando. Nunca nós poderíamos ver as mesmas estrelas todas as noites, né? Porém, não é isso que acontece. A gente vê sempre as mesmas estrelas todas as noites, fazendo o seu percurso circular de 24 horas em torno da estrela polar, tá? Então vamos lá para a terceira
Terceira pergunta que eu quero fazer aqui. Tá? A terceira pergunta é o seguinte: se o Sol está a uma distância de 150 bilhões de quilômetros de distância da Terra, por que vemos imagens de balões de 36 quilômetros de altitude, o Sol pequeno e perto? Né? Responda essa aí. Por que a gente vê isso? Porque ele não está longe. Ele não está longe, porque se ele tivesse a essa distância absurda, você poderia subir a altura que fosse, você jamais, nem de aviões, nem de balões, você jamais poderia ver o Sol. Jamais. Porque essa distância aqui é absurda, tá? É uma distância absurda. Então jamais o Sol seria visto perto e baixo como é visto, né? Pelos balões que a gente vê aí, né? Isso acontece por uma simples prova. Essa aqui, ó. A Terra é plana e estacionária, tá? Por isso que a gente vê o Sol bem menor e bem mais perto, tá? Quarta pergunta. Se a Terra é uma bola molhada giratória, me explica por que vemos o Sol se afastando e diminuindo de tamanho por questão de perspectiva. Explica isso daí. Se a Terra é uma bola molhada giratória, por que a gente vê o Sol, dependendo das condições climáticas, se o clima estiver muito bom, a gente vê claramente que o Sol ele vai se afastando e diminuindo de tamanho, né? A gente vê claramente isso daí. Me explica isso, porque se fosse mesmo um globo, ele não teria que se afastar e diminuir por questão de perspectiva. Ele teria que descer em um horizonte curvado. E ele teria que nascer e se pôr do mesmo tamanho. E isso não acontece. Isso não acontece. A gente vê ele sempre se afastando e sempre diminuindo no horizonte, porque é ele que está circulando e se movimentando e não a Terra. Tá? Vamos para a quinta pergunta que eu vou perguntar aqui. Respondam isso, globalistas. Respondam isso, no lugar de vocês ficarem questionando. Responda aí essas perguntas aí, tá? Quinta pergunta. Se a sombra da Terra é projetada na Lua por intermédio da luz do Sol, que está do outro lado do globo, por que vemos a sombra sempre em lado oposto? Né? Eu já gravei um vídeo aqui que eu vi a Lua e o Sol do lado do outro, né? Um do lado do outro, e a sombra estava do lado direito, o Sol do lado esquerdo e a sombra do lado direito. Por quê? Né? Deveria ser o contrário, mas a gente não vê, a gente vê sempre a sombra do lado errado. Por quê? Porque essa sombra não vem não vem da sombra da Terra. Isso daí são as fases que a Lua tem. A Lua tem suas fases mesmo e é dela mesma. Isso daí, tá? Não tem nada a ver com sombra da Terra não, projetada nela. Até porque a Lua ela não reflete a luz do Sol. A Lua ela tem luz própria, né? Vamos para a sexta pergunta. A sexta pergunta que eu vou fazer aqui. Respondam isso, globalistas. Respondam isso. Apresenta provas daquilo que vocês creem. Apresenta fatos, tá? Porque nós apresentamos fatos e provas. Porém, vocês não conseguem apresentar. Apresenta aí. Dá a explicação de vocês aí, tá? Sexta pergunta é: se o Sol e a Lua estão a uma distância absurda da Terra, por que vemos Sol e Lua entre nuvens? Responde essa aí. Se o Sol está distante e a Lua também, a essa distância absurda que vocês dizem, por que vemos Sol e Lua entre nuvens? Por quê? Porque eles estão mais perto de nós do que imaginamos. Tá? Mais perto. Não teria como o Sol e a Lua numa distância absurda no espaço
e a gente vê eles entre nuvens aqui na Terra. Não tem como, significa que eles estão perto, tá? E vamos para a sétima pergunta que eu vou fazer agora, tá? A sétima pergunta é a seguinte: se a Terra for mesmo um globo e a teoria da evolução for verdade, como ficará a Bíblia e a palavra do nosso Deus? Como ficará? Porque no globo não existe Deus e muito menos céu e inferno. E também como que fica nós? Evoluímos o macaco? E agora? Não fazemos sentido no globo, tá? Na teoria da evolução, o conceito da existência de um Criador, e de que nós fomos criados, e de que toda a Terra foi criada, esse conceito não existe na teoria da evolução, porque essa teoria diz que tudo surgiu de uma explosão, né? Então, como que fica a Bíblia, a palavra do nosso Deus, o nosso próprio Criador e também nós? Como que ficamos nessa história, né? Evoluímos o macaco? Não, é claro que não. Nós temos um Criador. E outra coisa, no globo, galera, não existe céu. No globo, na bola molhada giratória, não existe céu. E também não existe inferno, tá? Na Terra plana existe o primeiro céu, que é o firmamento, e outros céus. Isso na Terra plana. Porém, no globo não existe céu, porque vivemos em um espaço infinito. Então, não existe céu, tá? Então, como é que fica aí a palavra do nosso Deus, o nosso próprio Criador, sua existência, sua criação, e somos nós? Como é que fica? Então, é isso. Essa é a pergunta que eu deixo aí para vocês. Respondam isso, tá? Porque uma coisa é certa, minha galerinha aí, meus irmãozinhos em Cristo, Jesus, vocês que têm fé em Deus, vocês que têm Jesus no coração, vocês que acreditam na criação, tá? Vocês que acreditam na existência de um Deus poderoso que criou os céus e a terra e nos criou e nos ama, vocês que têm essa certeza, guardem a sua fé, tá? Guardem a sua fé. Isso é o que eu digo para vocês agora. Guardem a sua fé. Não deixe que ninguém tome a sua coroa, tá? Porque o nosso Senhor Jesus está voltando, tá? E vai nos levar para o céu, tá bom? Não abandone a sua fé. Continue firme na sua fé em Deus, tá? Essa foi as perguntas que eu fiz aos globalistas. Respondam isso, se vocês forem capazes de responder todas essas perguntas que eu fiz aqui, tá bom? Muito obrigado. Deixe seu likezinho, se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo. Que Deus abençoe vocês e todas as suas famílias. Amém? Tchau, um abração, galera.